assim, a gente tem ali, né, os instrutores técnicos dentro da universidade, né, que a gente tem ali internalizado, então que eles estão ali em contato. Em paralelo, a gente tem uma área, né, de segurança que também vai muito para o campo, então a gente precisa estar ali o tempo todo sondando, considerando também que a gente tem mudanças de gerações, né, na forma de aprender. Então, como que é a melhor forma de você ensinar? Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Soulan Recursos Humanos e Thomas International. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um webcast da Você Está Contratado. E eu e Jedson hoje estamos aqui para conversar com o Douglas Cita, que é da Universidade Corporativa da CPFL. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Obrigado por aceitar. E, Jedson, a gente já ouviu a história, né? Mas vamos pedir para o Douglas contar como é que foi a chegada dele na Universidade Corporativa da CPFL. O pessoal, tem uns anos já isso, né? Sim. A coisa não estava correndo muito bem, e aí resolveram dar uma emendada na cosmética, né, da universidade, chamaram um especialista em branding. Essa é a novidade aqui, né? O Douglas não é, ou não era, né? Não era. Um cara Hoje né? de educação corporativa, mas uma pessoa de marca. Então vem cá, chega, dá uma cara nova aqui na nossa universidade, melhora a nossa imagem um pouquinho. Exatamente, né? Na verdade, eu trabalhava na área de comunicação na CPFL, né? Especialista em branding, né? Cuidava das marcas da empresa. E daí chegou o gerente que estava assumindo na época e falou, nossa, as coisas não estão legais aqui, eu queria fazer um rebrand, né? Uma mudança da marca aí, mas ele estava imaginando que eu ia fazer um logo novo para ele, né? Mudar as cores, mudar fazer as um desenho cores, bacana. né? Vamos resolver isso, né? E daí eu falei para ele assim, mas você está disposto mesmo a mudar a marca, né? E ele falou assim, não, por quê? Porque eu falei assim, se você quer mudar a marca para mudar uma imagem ruim que tem dentro da empresa, que na verdade era visto como uma universidade muito passiva, que só atendia ao que as pessoas pediam, só reservava a sala, a gente precisa realmente fazer um trabalho sério, né? Porque senão eu brinquei com ele, né? Ele ficou até assustado com a minha fala, eu falei assim, senão é trocar a roupa do Cafajeste. Ele continua sendo um cafajeste, né? Vamos botar uma roupinha bonita, um terno no Cafajeste, será que... E sai aí. E daí eu fui, né, como todo trabalho de branding, estudar o que era uma universidade, né, corporativa. E dentro desse estudo, eu percebi que, embora a gente tinha 10 anos como universidade, a gente ainda se portava como uma área de treinamento, apenas atendendo demandas, né? Então eu falei, peraí, a gente... não é esse o rumo, né? Estamos precisando realmente não só de um rebranding, né? Mas de um reposicionamento da universidade e a gente alinhar a necessidade do negócio, a gente está alinhado, né, às estratégias e daí sim a gente começar a permear tudo aquilo que a gente precisa para sermos não só, né, uma universidade, mas uma educação corporativa eficaz. E como foi que receberam essa tua mensagem? Então, na hora ele topou, ele era muito assim, inovador, estava acabando de assumir, né? Ele falou assim, então vamos nessa. Ele também era novo na área, Ele fazia ali poucos meses que ele estava. Então não tinha muito apego assim, você não feriu o ego de ninguém na hora que você trouxe esse diagnóstico? Na hora não feriu o ego, mas na hora que eles foram entendendo na prática o que era, né? Viu que precisava de um trabalho muito sério, né? Desde desenvolvimento de todos os programas, levantamento de necessidade, desenvolvimento, conversar com especialistas, estar em contato com o planejamento estratégico e daí reformatar, né, toda uma universidade, que é você olhar para as necessidades, olhar para o portfólio e falar como que nós vamos atender uma demanda, né, que hoje a CPFL tem praticamente aí 15 mil colaboradores, né? Então uma demanda muito alta. Douglas, e agora me gerou uma curiosidade, porque você foi convidado, né? Há 23 anos você é CPFL, né? Isso, esse é o teu tempo de casa. Isso. Você está nessa função há 5 anos, né? Há 5 anos. E quando você foi convidado a assumir essa nova função, você estava numa área de branding. E a pessoa que te convida para fazer um trabalho de branding dentro da universidade corporativa e se depara com uma pessoa que responde da forma como você respondeu.
Como é que você chegou a essa conclusão como usuário da universidade, que você fez essa provocação para ele, já tendo muito tempo de casa para poder falar isso? Como é que surgiu essa... Acho que é um conjunto de todas as coisas, né? Um conjunto óbvio, a percepção da cultura organizacional, né? A partir do momento, eu permeei muitas áreas ali dentro, você tem esse termômetro, né? A segunda questão foi a própria formação minha de branding, que é uma formação que você tem que questionar o tempo todo, né? Quando você trabalha com marketing, você está muito ali vendendo uma imagem, mas quando você está trabalhando com branding, você precisa enxergar a essência. A essência tem que ser, né, inspirada e transpirada para a organização. Então, eu lembro de 2 momentos que eu acho que é interessante passar, né? Esse momento da observação, fazendo um trabalho de branding, e falar assim, peraí, tem muita coisa legal para fazer aqui e a gente transformar, né? Nós não somos uma universidade, mas nós podemos ser uma universidade. E um outro lado meu, né, que daí, como carreira, né, falar assim, imagina, eu sou de uma formação, né, de administração de marketing, fui estudar comunicação, fui estudar estratégia de design, depois fui estudar branding innovation, e de repente você fala no meio da sua carreira, você fala assim, eu vou mudar para RH, né? E daí fala assim, peraí, eu acredito nesse projeto. E a partir do momento que você acredita nesse projeto, você motivar e permear todo mundo a acreditar com você para fazer essa mudança. Eu tenho uma questão de que me incomoda muito um discurso sem prática. Então eu realmente instigo as pessoas para que a gente faça essa movimentação. Muito bom. É quase se você não acredita naquilo que você está embarcado, você também não toparia o desafio, né? Com certeza. Então, acho que vai muito disso, né? De você conhecer também o que está acontecendo, o que as pessoas esperam e como elas viam, né? Você fez alguns comentários do tipo, mas isso aqui não é universidade, né? Isso aqui é outra coisa, que ainda não é universidade, mas a gente tem potencial para, né? Eu acho que é esse que é o bacana, né? Vamos falar agora desse caminho de transformação. O que vocês foram fazendo, então? Então, primeira coisa, né? Se a gente vai olhar, né, para uma imagem ruim de uma universidade, tanto de percepção, né, de liderança, quanto de percepção do colaborador, né, é a gente fazer um diagnóstico para a gente identificar quais são os principais pontos de dores e como que a gente poderia responder de uma forma proativa, né? Então, existia uma cultura organizacional que era influenciada, lógico, pela questão da aprendizagem, que não estava sendo atendida. Então, a gente começou a olhar, né, que a gente precisava levantar quem eram os influenciadores, quem é aqueles que poderiam nos ajudar a ser transformado e nos ajudar nessa transformação. Então, a gente fez um trabalho muito sério com liderança, né, a gente realmente transformou a escola de liderança para que eles pudessem perceber de que eles estavam recebendo algo de melhor que havia no mercado. E em paralelo, daí foi até uma parte que eu até trabalhei muito mais afim, que eu trabalho até hoje, que foram os processos de team building. Né? Então, fazer com que as construções das equipes pudessem sentir uma universidade muito mais participativa. E como universidade, criar o senso crítico no colaborador. Eu brinco muito lá com as pessoas que eu converso. É muito fácil a gente ter o discurso de diversidade. Hoje está na moda a gente falar sobre diversidade. Mas se a gente não aceita nem a diversidade de opinião, como que a gente vai conseguir, né, trabalhar com uma equipe plural e a gente construir junto a partir de ideias diferentes? O que vocês trouxeram de novidade, de conteúdo e de formatos da entrega do treinamento? Sim. Primeiro, assim, estruturar trilhas, né? Acho que uma das questões que a gente precisava, nesse estudo que eu fiz, a primeira coisa que eu tentei identificar qual que era a diferença entre treinamento e desenvolvimento. Uma pessoa chegando na área, né, que não sabia nada. Sim. E daí eu percebi que basicamente a gente trabalhava com treinamento. Então, a gente estava ali entregando tudo a curto prazo, né? Aquelas 15 mil demandas que surgiam para você entregar no ano, todo mundo querendo fazer 15 mil treinamentos. Eu lembro de uma área que chegou a solicitar
para nós, no LNDT, 65 treinamentos para fazer no mesmo ano. Tá. Né? Quer dizer, eles não iriam trabalhar, né? Então, quer dizer, olha a visão que as pessoas tinham, porque elas tinham foco muito do treinamento formal e muito de, assim, vamos solicitar tudo. Então, mudar um mindset. Então, primeira coisa, a universidade ela não é responsável, né, pela sua formação. Ela não é responsável pela sua carreira. A universidade ela é uma facilitadora para que você possa crescer, né? Desde que estivesse alinhado com os objetivos do negócio. Então, desenvolvemos trilhas desde conhecimento do negócio, porque a gente está num negócio técnico, vem pessoas para o corporativo o tempo todo, então conhecer a CPFL, né? Conhecer, né, a parte de energia, né, em toda a sua extensão. Tivemos nesse processo também que a gente foi, né, adquirido pela State Grid, de repente a gente se transforma, né, na maior empresa de energia, né, do grupo, e daí a gente precisava também trabalhar as questões culturais. Né? Então, uma empresa que tinha uma herança, né, estatal e que todo mundo falava português e de repente a gente precisa ser bilíngue, né, incentivar essa questão. Os soft skills, que a gente precisava não ficar apenas naqueles básicos que vão sendo colocados como tendência de mercado, mas quais são aqueles que nós estamos precisando? Olhar com muito mais afinco para isso. E daí, lógico, né? Transformar desde formatos EAD antigos, desenvolver, né, a parte de tecnologia da universidade, e pensar sempre nessa experiência do usuário. Né? E como funciona, né, tocar uma universidade corporativa para um corpo técnico, né? Porque isso também é um desafio, né? Você falou aí de soft skills, mas eu imagino a CPFL formada de um corpo técnico muito forte, muito robusto, né? De gente, de engenheiros, de profissionais, né, que estão embarcados nesse mundo de energia. Como é que é isso? Como é que você também provoca o interesse dessa comunidade, né, para estar junto com vocês na universidade corporativa? Ou a universidade corporativa é mais técnica de hard skills do que de soft skills? Como é que é esse equilíbrio da... A gente atua nas duas frentes, né? A gente é dividido ali em 4 escolas. A gente tem uma escola de liderança, uma escola, né, de inovação em negócios, uma escola de excelência no atendimento e uma escola de excelência operacional. Então, a gente tem essa mistura e a gente permeia porque é o nosso negócio. A gente precisa fazer funcionar. E um negócio em profunda transformação. Então, a partir do momento que você está adquirindo empresas o tempo todo, né, as suas necessidades e suas demandas relacionadas ao técnico aumentam. Qual que é o grande desafio? Como atingir o técnico? Então, por exemplo, é muito fácil a gente falar de educação corporativa quando o cara está sentado ali na mesa dele e ele está com acesso ao computador dele, ou quando ele pode ir ali na sala da universidade, passar por um treinamento. E mesmo na época que a gente viveu aí, né, da pandemia, de todo o trabalho remoto, dos treinamentos online. Mas e o cara que está no campo? Né? Que ele tem um horário para chegar, um horário para terminar. Então, a gente precisava descobrir como que a gente conseguia esse acesso a eles. Então, trabalhar muito a questão, né, do mobile com eles, a gente começar a engajar a liderança para envolvê-los, treinamentos que envolvem segurança, que para nós é um valor inegociável e que a gente não pode colocar a vida de uma pessoa em risco. Né? Então, esse sempre é o nosso desafio quando a gente está falando principalmente do técnico. Né? Sempre precisamos viver a experiência deles para poder entregar com qualidade. Dá o acesso também, né? E isso que você falou de diversidade, né? De não ficar restrito ao pessoal do escritório, né? A universidade corporativa, do tipo... É uma universidade de acesso a todos, né? Então, como fazer isso acontecer na prática, né? Exatamente. Você falou de viver a experiência deles. Isso quer dizer que o RH que trabalha na universidade vai para o campo lá e ombro a ombro com o pessoal que está fazendo o trabalho para entender realmente como é que a gente pode entregar, chegar nele? Sim, a gente tem ali, né,
os instrutores técnicos dentro da universidade, né? Que a gente tem ali internalizado, então que eles estão ali em contato. Em paralelo, a gente tem uma área, né, de segurança que também vai muito para o campo, então a gente precisa estar ali o tempo todo sondando, considerando também que a gente tem mudanças de gerações, né, na forma de aprender. Então, como que é a melhor forma de você ensinar? A gente precisa olhar para as tendências, né, para as metodologias ativas, para as melhores formas de aprendizado para todo esse público. Senão a gente acaba se perdendo. Uma grande provocação que eu sempre faço, né, lá na empresa, que não é o treinamento o que a gente quer dar, né? Não é o que a gente quer ensinar, a melhor forma e mais fácil para a gente. Mas a gente olhar pelo lado deles, né? Do lado do usuário, do lado da experiência, e lembrar sempre, né, que um risco muito grande que a gente tem é a gente se focar ali no resultado do NPS, da avaliação de reação. Poxa, eu quero que seja um show esse treinamento, que chega lá no final, eu tire um 8, um 9, um 10. Mas a pergunta é, qual é o aprendizado que fica? Ele está sendo absorvido? Ele está sendo colocado em prática, né? Então, quando eu brinco, 65 treinamentos sendo solicitados, eu preciso, ainda que eu faça um treinamento formal, eu preciso de um tempo para colocar isso em prática, isso ser absorvido no comportamento. Se eu vou para os treinamentos, né, que são externos, como que esse conhecimento, que às vezes é para acesso a alguns que foram, podem ser compartilhados com todos? E por fim, né, a gente incentivar também o desenvolvimento das pessoas como protagonistas mesmo, deles buscarem o conhecimento em todas as formas de desenvolvimento informal. Você falou, o importante é ver se o pessoal vai realmente aprender e colocar em prática aquilo que está sendo ensinado, né? Vocês têm indicadores para o treinamento, né? Você falou do INPS, você mencionou isso da retenção, vocês acompanham? Quais são os que vocês acompanham? Sim, a gente tem o NPS, a gente tem uma avaliação de reação, né? E a gente tem toda essa parte do diagnóstico, né? Que a gente conversa muito com as pessoas para que a gente possa desenvolver, né, um material adequado e depois a gente voltar para mensurar esses resultados que estão sendo atingidos. Então, de acordo com o diagnóstico, a gente levanta, né, quais são esses pontos e daí nós vamos lá e fala assim, olha, está acontecendo, não está acontecendo. E hoje acho que a gente tem um grande desafio que a gente está hoje, né? Daí não falando especificamente tanto do técnico, mas do corporativo, é de um mundo que agora se transforma em híbrido. Então, como dar um treinamento em que uma parte vai estar dentro de casa e uma parte vai estar presencial? Esse é o nosso desafio do momento. E quais são as respostas que vocês estão chegando agora? Então, eu desenvolvi ali uma metodologia para identificar realmente o quanto o treinamento presencial ele tem uma importância grande quando um treinamento síncrono, né, online, ele é permeável e quanto você pode fazer treinamentos, né, assíncronos. Então, fiz uma pesquisa agora no final do ano com amostral dentro da empresa para identificar. Até tivemos um ponto muito interessante de que muitas pessoas, e a gente desconhecia esse fato, elas preferem assistir o treinamento em vídeo, que elas podem, né, acessar nos momentos, né, que forem mais convenientes para ela. E a gente tinha muitas vezes, né, até por olhar para o histórico, aquele pensamento de que todo mundo, né, queria uma formação, né, mais formal, né, e como tradicional, vamos dizer assim. Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Swile, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais.
os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. No síncrono, né? Não no assíncrono. Sim. Eu e Marcelo vai lembrar disso, a gente teve uma conversa com uma outra empresa dias atrás também, que se questionava isso, né? Do tipo, se a pessoa está precisando de ter essa sincronicidade, né? De ter tanto online quanto presencial. E essa pessoa nos disse que ela particularmente preferia fazer o assíncrono porque ela ia direto ao objetivo, que era absorver conteúdo. E no síncrono tem muita interrupção, tem muita pergunta, e aí vai de perfil, né? E eu acho que também o perfil do negócio de vocês, né? A nossa comunidade funciona de que forma, né? Ela quer os técnicos, por exemplo, têm uma obrigação de estarem presentes das 8 às 18, por exemplo, dentro de uma unidade, e não conseguem parar para ter essa sincronicidade no aprendizado, né? Elas querem fazer isso num momento fora do seu dia a dia de trabalho. Então acho que esse que é o segredo, né? É você entender como funciona o teu aluno, né? O teu cliente numa universidade corporativa, né? Acho que essa que é o gatilho, né? E é interessante isso que você fala, porque é entender esse cliente, mas ao mesmo tempo você olhar, né, para você. Por exemplo, o quanto você falou, né, da pessoa poder assistir no horário que ela pode. Uhum. Mas aquele conhecimento muito técnico, que de repente a pessoa esquece, ela pode ir assistir novamente. Né? Sim, tá. Ou você está transmitindo, né? Você está formatando um treinamento que pode ser usado para outras equipes. Uhum. E o quanto você economiza nesse processo, você pode investir em outros. Uhum. O alcance disso, né? Você pode ter um alcance muito maior, né? Eu brinco muito na questão, né? Que a pandemia foi muito rica para a parte de treinamento. Por quê? Porque nós começamos a empurrar muito com a barriga a parte de informatização, do online, do desenvolvimento, né? Eu até brinco, né, que o pessoal chama do novo normal, eu chamo de prova de segunda chamada, né? Porque era o que a gente já deveria ter feito lá atrás, e a gente foi empurrando com a barriga. Então, será que a gente sempre precisa que essas coisas aconteçam? E daí fica a reflexão que eu faço para mim, faço internamente, faço, né, para as pessoas que estão aqui. Será que a gente aprendeu a lição ou a gente vai continuar fazendo isso? Porque a partir do momento que a gente viu que a gente precisa lidar, né, com o desconhecido, e isso pode acontecer em qualquer momento, né? A gente não sabe como que a gente vai se preparar para isso. Como a gente vai preparar a liderança para isso. Como que a gente vai preparar os colaboradores e toda a organização. Mas as diferentes modalidades de entregar um desenvolvimento hoje, isso é um dilema de encontrar a fórmula certa, né? Porque, existe por exemplo, a fórmula certa? Acho que é isso mesmo, né? Porque o contraponto aqui para o exemplo que o Gedson trouxe é que eu prefiro o síncrono, eu prefiro estar com gente junto comigo. Eu também. Porque eu vou aprender com os outros que estão comigo. Exato. Eu vou aprender das perguntas que os outros farão, dos relatos que eles farão, das respostas que eles darão para o facilitador. Não eu tenho curiosidade no coletivo. Né? Então, assim, eu absorvo exatamente dessa mesma forma que o Marcelo está comentando. E, mais ainda, se for presencial, para mim, melhor ainda. Né? Porque eu consigo ver a reação da pessoa, eu consigo, né? Enfim, cada um tem a sua forma. Eu vou somar isso. Eu também gosto do presencial, porque tem os momentos informais do presencial. O chegar um pouquinho antes, interagir com as outras pessoas, com o professor. Que está além conteúdo, né? O coffee break, o pós-aula, onde você fica também, comenta com mais alguém. Então, o durante a aula mesmo, né? Que a pessoa está lá expondo o material e você conversa com o cara do lado, assim, faz um comentário. Né? Com quem você teve vontade de interagir para fazer um trabalho em grupo, né? É um monte de... sei lá, pode ser, não sei, Douglas vai achar que a gente é velho aqui, né? Tradicional demais, school, não sei. Né? Quem tá nos ouvindo também, né? Desculpa aí, pessoal, mas eu tô sendo sincero aqui, né? O que vocês estão trazendo é muito rico. Porque, não, sério, é muito rico o que vocês estão trazendo. Porque, na verdade, né, a gente sempre espera uma fórmula mágica que funcione com todo mundo. E a gente está lidando, né, com a diversidade. E daí como que a gente vai conseguir, né, se desenvolver? A gente fala sobre inovação,
Só que, será que a gente está preparado para uma cultura de erro? A gente vai testar algumas coisas e não vão funcionar naquele momento, e a gente vai voltar atrás, e a gente vai se transformar, né? Ou como que a gente pode, né, mesclar as duas coisas? Então, por exemplo, eu tenho ali um conteúdo teórico que eu ofereço em vídeo, mas depois eu tenho um encontro com essas pessoas para fazer uma atividade prática, Claro. né, e suprir. Então, isso nos demanda criatividade, né? Criatividade. E eu participo muito de benchmark fazendo, ou pessoas vêm fazer comigo, e eu falo sempre de uma história da cozinha, né? Não adianta você chegar e pedir para alguém montar a sua cozinha, mas é você que vai cozinhar lá. Você sabe onde as coisas têm que estar na sua mão, como que você vai acessar, né, a sua geladeira, como vai colocar. Se não, alguém monta para você, às vezes aquilo não fica prático para você. Pode ser que compre utensílios que você não sabe usar, não gosta de usar, não quer usar por qualquer motivo, não sei. E aí tem um problema por detrás disso, que é o seguinte, do tipo, a pessoa que montou essa cozinha vai olhar para você, cozinheiro, Douglas, e vai te dizer assim, puxa, mas eu te supri com todas as ferramentas que tem de melhor no mundo. Você tem acesso a tudo que de melhor tem numa cozinha, a nível mundial, e você não está conseguindo cozinhar. O que está acontecendo, Douglas? Né? E aí imputa a culpa desse erro de não conseguir performar em você, né, como usuário. Então é muito... É louco, arriscado. Isso é o conceito de design thinking, não é? Não? Sim. Colocar o usuário final no centro antes de desenhar a cozinha? A gente fala, né, agora, né, do customer centricity, né? Exato. Então, quer dizer, mas uma coisa que é muito legal que você falou, né? Que é a questão da culpa. Como que as organizações hoje elas trabalham, né? Então, para você se justificar, né? Então a culpa ou é do colaborador, ou a culpa é do RH, ou a culpa é do líder, né? Do instrutor. Do instrutor, do material. Do material de apoio. Então, quer dizer, vamos amadurecer. Eu acredito que as nossas organizações, elas agem muito como adolescentes, tentando se provar, tentando, né, dizer que são melhores, que fazem isso, que fazem aquilo. Tá na hora de amadurecer e falar, gente... Estamos junto nessa, somos vulneráveis. Uma expressão que eu uso muito, né? Tipo assim, a gente precisa de uma liderança sem botox, né? Aquilo que enfia um monte de botox na cara e parece tudo perfeitinho. As rugas estão atrás, gente, né? E a gente lidar com essa questão de que a gente precisa, sim, ser vulnerável e a gente precisa se dar a mão, né? Para a gente construir junto, para a gente cocriar. Por que a gente não cocria? Tipo, chegar, RH, comunicação, TI, né? Vamos lá, e aí, marketing, temos marketing. Vem junto. Todos os desafios que a gente tem, como que a gente pode fazer? E depois ir lá e conversar com as pessoas. E aí, time técnico, poxa, não dá para atender a necessidade. O que vocês acham desse caminho? Lógico que a gente não vai conseguir atender a individualidade quando a gente fala numa universidade corporativa. Mas se a gente puder, né, ouvir e ver qual a melhor forma, né, da gente atender ou ajudá-los também nesse processo, né, de upskilling. Não, e ter uma percepção da maioria, né? A gente não vai conseguir agradar a todos, né? Você está responsável por uma unidade de negócio bastante crítica, né? Sim. E você tem que ter essa ciência também de que você não vai ter 100% de aprovação naquele produto que você está entregando, né? Mas tender a agradar a maioria, eu acho que é uma responsabilidade também, né? Exatamente. Sabendo que não tem receita de bolo pronto, né? Então, não tem. O momento todo você tem que estar medindo os ingredientes e colocando aquele temperinho que vai fazer a diferença no teu cliente final, né? E daí você precisa deixar o ego de lado. Opa. Daí que é o grande problema. Entrou numa outra seara aí, né? Porque isso daí você precisa deixar o seu ego de lado. Porque daí, como você pode falar que as pessoas têm que aprender se você não vive aquilo? Se você não é exemplo daquilo, né? Então você precisa ter um autoconhecimento, uma visão crítica sobre você, né? Sobre a sua área, sobre a sua organização, para você promover, né, o desenvolvimento e o crescimento. Senão você não evolui, você fica no discurso. E daí o discurso, ele é cultural no nosso país, né?
Então a gente precisa fazer esse movimento crítico, né? Que eu acho que é um pouco que vocês fazem aqui, de justamente trazer essas provocações para as pessoas falarem assim, peraí, eu estou dizendo que todo mundo quer ouvir, eu estou me importando em ser importante, em ser respeitado, mas qual que é o meu propósito? Aonde eu quero chegar? O que eu quero promover? O que eu quero deixar, né? Exatamente. Eu tô ouvindo o Douglas, eu tô refletindo. O liderança sem botox me chamou bastante atenção. Gostei da frase, assim. E aí eu tava pensando, eu quero explorar você agora para falar de tendências na educação corporativa. O que vem de novo aí de ferramental, de conteúdo, de tecnologia. Mas aí eu pensei, né, o que vai ser prático, né? O que vai trazer resultado de verdade. Aí eu tô pensando aqui, educação corporativa sem botox. Né? Sim. Qual é a educação corporativa sem botox para o futuro? Então, primeiro, a educação corporativa sem botox é você empoderar as pessoas. Se as pessoas sabem o que elas precisam se desenvolver e elas conseguem ter uma visão, né, da onde elas querem chegar, então você começa a olhar que a educação corporativa ela é uma parte muito pequena do seu desenvolvimento. Ok. A gente está falando que tem que ser autodirigido agora, né? Exatamente. Mas por que é muito pequena? Por quê? Porque você não consegue atender toda uma organização e as necessidades de cada um. O grande problema na prática que a gente vive dentro da educação corporativa é que cada área acha que o seu treinamento é o mais importante. E que aquilo que ele precisa... Ué, mas eu também achava. Mas não é a gente olhar, não é, né? Não é a gente olhar para o futuro da organização. A gente tem olhado muito por agora, né? Eu até comecei a falar e eu acabei não terminando, né? Mas quando a gente se centra no treinamento, a gente está falando de curto prazo. Desenvolvimento a médio prazo. Quando a gente fala de educação, a gente fala de longo prazo. Uhum. E daí, como é pensar nossa organização a longo prazo? Quantas organizações morreram porque não estavam preparadas, né, para o futuro? E daí qual que é o nosso papel como universidade para que essas empresas não morram e para que carreiras que a gente sabe que não vai existir amanhã, né, essas pessoas possam estar preparadas para ocupar novos cargos? E como que a gente vai, né, estar atento a um novo processo seletivo? Porque hoje eu vou lá ver a formação, né? Onde que ele estudou, quais foram os cursos que ele fez. E daí você fala da tendência dessa educação informal, de que as pessoas aprendem conversando, como aqui. Né? E às vezes numa conversa de 1 hora com uma pessoa especialista sobre um tema, ela às vezes aprende mais do que fazendo um MBA inteiro. E como que a gente vai conseguir fazer uma contratação quando foge essas questões que a gente está acostumado hoje, de olhar lá o currículo com as mesmas questões e o mundo evoluindo, Tô aqui, não quero ser desrespeitoso, mas você deixou uma bola picando para mim, então você me levou agora para um pensamento do tipo, bom, então universidade corporativa está fadada a não precisar mais? Então, boa provocação. Boa provocação, ótima provocação. Por que eu tô te provocando nesse sentido? Porque universidade corporativa, para mim, posso estar errado também, né, e já assumo esse erro, está muito ligada à entrega no curto prazo. Porque a pessoa que procura a universidade corporativa ou que o líder pede para alguém fazer algum treinamento na universidade corporativa é para o curtíssimo prazo. Não é para essa visão de futuro, de criar, né, a empresa do futuro, do tipo a tendência do futuro. Não. Eu tenho que entregar hoje. O meu resultado é para agora. E eu preciso me capacitar para essa entrega. Que se lida? Como que se lida com esse dia a dia? Primeiro, né? Eu acho que você trouxe algumas questões, né? Primeiro, assim, eu acho que a universidade ele tem esse papel em manter a sustentabilidade do negócio. Então, tem questões chaves que é o papel, sim, da universidade. Na questão da formação do indivíduo, eu acho que é uma parceria entre a educação formal e a informal. Uhum. Agora, nessa loucura de quantidade de demandas, né, daí eu trago outra provocação. Por quê? Por que a gente está solicitando?
Como que a gente tem funcionado até hoje? Às vezes, eu vou ser bem sincero com vocês, eu vejo que tem problemas de contratação e quer resolver depois com educação. Então, é importante a gente avaliar quantas vezes é solicitado um treinamento. Por quê? Porque o líder não tem coragem de ser líder e dizer o que ele pensa, o que ele quer, ou direcionar uma equipe. Mas ele precisa contratar, entre aspas, né, a universidade para passar o recado que ele quer. Então, é muito importante a gente fazer esses questionamentos, né, e a gente sair do senso comum. Por quê? Porque a partir... É um momento... Lembra daquele joguinho de varetas, né? Que a gente jogava e caía tudo. E falava assim, meu Deus do céu, por onde eu começo? Né? Por onde eu começo? Porque parece que onde eu vou mexer em um vai balançar tudo. E é isso mesmo. É isso mesmo. E daí o que a gente precisa? Humildade. Se a gente não tiver humildade, a gente não vai conseguir trabalhar com tudo que a gente precisa. E outra coisa é simplificar o processo, né? Muito. Fazer o básico bem feito, né? Não fica e não jogar para o outro a responsabilidade que é a sua, né? Assuma a sua responsabilidade e vá lá falar com o teu liderado, né? Aquilo que você quer. Não use artifícios, né, para fazer o negócio acontecer, né? Exatamente. Bacana você trazer isso pra gente. Vamos fechar e deixar um gostinho de quero mais aqui? Vai a responsabilidade do Douglas. Já provoquei bastante Douglas aí. Vamos dar uma recomendação para quem está hoje dentro de uma universidade corporativa. O que você acha que é o cerne assim, da questão para ser bem sucedido? Então, eu acho que quando você está dentro da universidade, a primeira coisa que você precisa é ter curiosidade e pensar no novo. A gente muitas vezes vai, né, para as tendências, muitas vezes a gente vai buscando receitas e às vezes a gente precisa começar a pensar do zero. Como que seria construir uma universidade do zero? Como seria construir um design instrucional do zero? Como seria olhar para essas pessoas que estão sedentas e estão precisando de ajuda, né? Porque elas não são culpadas, como eu disse. Todas as pessoas, elas são frutos de um processo, de um ambiente, né? E daí a gente precisa entender, né? O indivíduo, as relações que ele viveu, a história que ele viveu, a cultura organizacional, a cultura nacional é uma loucura. Então, se você começa a falar, olha, não é a minha história que é a verdade, porque eu sempre vou olhar sobre a minha lente. Então, vamos lá, vamos fazer diagnósticos, né? Às vezes, entender o porquê a pessoa precisa. E parar dessa questão, né, de receber demandas prontas. Eu quero um team building. Eu quero um treinamento tal. A pergunta é, qual é a sua dor? O que você está precisando? Porque ali eu entro com uma expertise de poder dizer qual que é a melhor forma de eu atender, se é o meu papel de atender aquilo ou não, né? E, de uma certa forma, ajudar essa pessoa, né, no seu autodesenvolvimento ou no desenvolvimento formal, se for o caso. Parar de tirar pedido e atuar realmente como consultor. Pensar, né? A gente às vezes fica com preguiça de pensar, mas fácil esse pegar as coisas que prontas. A gente tem exercício, né? As receitinhas são mais fáceis, né? Boa. Muito bom. Tudo legal. Fechamos. Muito obrigado, Douglas. Obrigado por aceitar as nossas provocações, né? E nos trazer o teu conhecimento. Boa. Obrigado Tamo mesmo. junto. Prazer Obrigado. ter você conosco aqui, cara. Muito legal. Prazer é meu, agradecer a vocês pelo convite, agradecer a todos aí que estão participando, né? E pensar que, assim, o caminho mesmo, né? É a gente começar a olhar de uma forma mais inovadora. E nessa inovadora, a gente não está falando das tendências. É a gente tirar o corporativismo da nossa mente e a gente olhar como ser humano. Bacana. E obrigado a você também que nos acompanhou. A gente se vê num próximo episódio. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Soulan Recursos Humanos e Thomas International.